A noite de outubro batia na janela com uma chuva fria e persistente, escorrendo em fios prateados pelo vidro. Valentina olhava pela terceira vez o caldo do borscht, tamparia a panela com um gesto mecânico e lançava um olhar rápido ao relógio de parede. O ponteiro se aproximava das 7. Stas estava atrasado. A mesa já estava posta com os pratos azuis de borda delicada, aqueles que a mãe lhe dera quando se mudaram. Uma luminária pequena sobre o aparador espalhava uma luz amarelada, criando um ambiente aconchegante. O assoalho de madeira da kitnet rangia a cada passo, como as cordas desafinadas de um violino, denunciando sua ansiedade crescente. Ela se aproximou da janela e espiou lá fora. Do 6º andar, via-se o pátio inteiro. Zeladores ajuntavam folhas caídas em montes avermelhados, enquanto o filho do vizinho voltava do treino de futebol, encolhido sob a capa do agasalho para se proteger da chuva. Mas o carro prata de Stas, uma Lada que brilhava mesmo sob o céu cinzento, não aparecia em lugar nenhum. Mamãe, quando é que o papai chega? A voz fina de Artyom cortou o silêncio quando ele surgiu na porta da cozinha, abraçado a um ursinho de pelúcia surrado, um dinossauro que perdia os pelos. Ele prometeu ler sobre as pirâmides hoje. Já vem, meu amor. Deve estar preso no trânsito, respondeu Valentina, afagando os cachos rebeldes do menino com um sorriso forçado. Na verdade, Stas não havia ligado. Nos últimos meses ele mal dava satisfação quando se atrasava. Artyom assentiu, arrastando os pés de volta ao quarto, o bicho de pelúcia se espreguiçando no chão atrás dele. Na penumbra do corredor, sua silhueta miúda parecia ainda mais frágil. Ela olhou o relógio novamente, 19h30. Antes teria ligado sem pensar 2 vezes, mas Stas andava irritadiço sempre que ela perguntava onde estava. Não sou criança para você ficar me vigiando, costumava dizer. Valentina digitou o número, mas desligou antes que a chamada completasse. Esperaria mais um pouco. Quase 8 horas, e ela reaquecia o borscht pela terceira vez, ajustando o sal. Os ponteiros do relógio pareciam se mover em câmera lenta. Lá fora a escuridão era total, e a chuva batia no telhado com uma insistência que soava como alguém batendo a porta. O telefone tocou às 19h45, alto e abrupto. Ela se lançou para atender, derrubando a colher no chão. Alô, Stas, onde você está? Uma voz masculina desconhecida e formal respondeu do outro lado. Valentina Ivanovna Belkina? Sim, sou eu. O que aconteceu? Capitão Mikhailov da polícia. Seu marido Stanislav Petrovich Belkin. Algo dentro dela se partiu, como um fio de vidro que estala sem ruído. Ela se deixou cair na cadeira, os dedos dormentes. O que foi com ele? Sua voz saía baixa, rouca. Houve um acidente de trânsito na estrada perto de Podolsk. Seu marido faleceu no local. O primeiro pensamento foi um não, deve ser engano. O segundo, meu Deus, só não estás. Depois veio a onda espessa como melado que sufocava o ar nos pulmões. Isso não pode estar acontecendo, murmurou, apertando o aparelho com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ele não estava indo para Podolsk, mas ela se deu conta com um sobressalto, de que nem sabia direito para onde o marido tinha saído. Precisamos que a senhora faça o reconhecimento do corpo e dos pertences pessoais. Conseguiria vir ao necrotério do hospital municipal? A palavra necrotério foi como um soco no estômago. Sim, claro. Qual o endereço? Anotou as informações no canto de um jornal, sem perceber que escrevia por cima das manchetes. Os dedos se moviam sozinhos como se não pertencessem a ela. Alguém pode levá-la? Perguntou o capitão. Vou de táxi, respondeu, desligando. Ficou sentada, olhando para o vazio. Uma ideia absurda girava em sua cabeça. O borscht que esquentara 3 vezes e que agora esfriaria para sempre, intocado. Era ridículo pensar nisso quando estás. Uma batida na porta a tirou do torpor. Na entrada estava a tia Lilda, a vizinha do 5º andar, ex-professora de literatura, de rosto redondo e bochechas coradas, vestindo um avental antigo sobre o ralo de casa. Valesha acabou o sal em sua cozinha. Estava fazendo uns bolinhos. Sua voz se perdeu ao ver o rosto pálido da outra mulher. O que foi, minha filha? Stas. Os lábios de Valentina tremeram, teimosos. Um acidente. Tia Lilda avançou, abraçando-a com força, como uma mãe. Fatal? Perguntou direta. Valentina assentiu, e algo dentro dela rachou. As lágrimas vieram em jorro incontidas. Preciso ir fazer o reconhecimento, engasgou entre soluços. Vamos juntas. Tia Lilda já tirava o avental. Não dá para você ir sozinha, e o Artyom está dormindo. Não posso deixá-lo. Só então Valentina se lembrou do filho.
Era como se a dor tivesse dividido sua mente. Em um canto, o menino ainda existia, no outro, só havia um vazio imenso. Meu ruivo fica com ele, disse tia Lilda, referindo-se ao gato malhado que, pressentindo algo errado, espremia-se contra as pernas de Valentina. Só diz ao pequeno que você sai por pouco tempo. Valentina assentiu como um autômato e foi até o quarto do filho. Artyom não dormia. Sentado na cama, folheava um livro sobre o Egito Antigo. Mamãe, olha, é a pirâmide de Quéops. Papai ia me explicar como construíram ela. Levantou os olhos cheios de confiança para a mãe. Valentina sentiu a garganta fechar. Meu amor, preciso sair um pouco com o papai. Aconteceu uma coisa. Ele se machucou num acidente. O rosto do menino se alongou, assustado. Ele está no hospital. Vamos visitá-lo. Por um instante, ela fechou os olhos. Como explicar a uma criança de 6 anos que o pai não voltaria mais? Seu pai ficou muito ferido, disse, sentindo cada palavra queimar a língua. Os médicos fizeram tudo o que podiam, mas ele não resistiu. Artyom baixou a voz com uma seriedade que não combinava com sua idade. Morreu? Como a vovó Lena? Sim, meu filho. Como a vovó Lena. O menino franziu a testa, os lábios tremendo. Segurou o livro com força contra o peito, como se pudesse se proteger da verdade cruel. Você volta logo, mamãe? Não demoro, querido. Tia Lilda fica com você e o ruivo, e eu já volto. Beijou-o na cabeça, sentindo o cheiro do shampoo infantil, doce e quente como caramelo. Era o cheiro da felicidade. Uma felicidade que não existiria mais. O necrotério cheirava a formol e a um medo que grudava na pele. Valentina avançava pelo corredor estéril, as pernas bambas. Tia Lilda a segurava firme pelo braço. É um procedimento difícil, avisou o capitão Mikhailov ao encontrá-las na entrada. O corpo está muito danificado. Talvez seja preciso identificar pelos objetos pessoais. Ela sentiu sem força para falar. O corredor parecia interminável, a luz das lâmpadas cortava os olhos, e o rangido das botas do policial ecoava como em um pesadelo. Na saleta frio sobre uma mesa de metal estavam os pertences de Stas, a carteira, as chaves do carro, um celular com a tela quebrada e um relógio de pulso. Aqueles mesmos relógios de comandante que ela lhe dera no aniversário de 10 anos de casamento, com uma inscrição nas costas, Stas com quem o tempo voa sem perceber. Valentina pegou o relógio, passou os dedos pelo vidro. Os ponteiros haviam parado em 161 minutos. Provavelmente no momento do impacto. É dele, disse a voz mecânica, como se pertencesse a outra pessoa. E a aliança? Segurou o anel de ouro, onde estava gravado, para sempre seu. Um filete fino de metal. Um símbolo de uma promessa que nunca mais poderia ser cumprida. O que os testemunhas disseram? Perguntou de repente, erguendo os olhos para o capitão. Como aconteceu? Mikhailov hesitou. Segundo os relatos, seu marido invadiu a pista contrária. Stas nunca desrespeitava as regras, balançou a cabeça. Nunca. Encontramos resquícios de álcool no carro, completou o policial constrangido. Uma garrafa de conhaque quase vazia. O quê? Valentina franziu a testa. Stas nunca bebia ao volante. Nunca. Às vezes das pessoas mais, começou o capitão, mas não terminou a frase. Às vezes as pessoas mais próximas não sabem tudo umas das outras, disse o capitão em tom suave, como se quisesse amenizar o golpe. Mas suas palavras soaram condescendentes, como se a considerasse uma ingênua, incapaz de conhecer verdadeiramente o próprio marido. Valentina sentiu o comentário como uma picada. Quero ver o relatório do acidente, declarou, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. Claro, concordou Mikhailov, acenando com a cabeça. Assim que a investigação for concluída. Por enquanto será preciso cuidar dos trâmites. Hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. Questões organizacionais. Ela entendeu o recado velado, os funerais. A palavra ecoou em sua mente como um golpe. Funerais. Stas não estaria mais ali para rir daquele jeito contagiante, para cheirar a serragem e loção pós-barba, para segurar o pequeno Artyom nos braços com aquela delicadeza que só ele tinha. Ele se foi. Para sempre. Vamos, menina, tia Lilda segurou sua mão com firmeza. Agora vamos para casa, para o seu filho. Ao sair do necrotério, Valentina percebeu que não tinha dinheiro para o táxi. Na pressa, esquecera a bolsa em casa. Como se lesse seus pensamentos, tia Lilda tirou uma carteira gasto do bolso. Tem um pouco aqui. Dá para chegarmos. No trajeto silenciaram. Valentina olhava pela janela, observando as luzes da cidade passarem em um borrão. Como o mundo podia seguir igual, com suas placas luminosas, pessoas apressadas e propagandas berrante, enquanto o dela desabava.
Churrascaria do Givi, salão de beleza Margot, supermercado 24 horas. Tudo parecia grotesco em sua normalidade, uma afronta à dor que a consumia. Tia Lilda começou, sem saber como formular a pergunta. Como a senhora? Quando? Quando meu Victor morreu? Completou a mulher, serena. Não tem jeito, minha filha. Só se vive, um dia após o outro. Primeiro pelos filhos, depois pelos netos. É assim que se segue em frente. Valentina pensou em Artyom. Pequeno, agora sem pai. Fazia apenas 3 horas, e ela já queria fugir da própria dor. Como seria para ele? Ao chegarem em casa, seu primeiro impulso foi olhar o quarto do filho. Artyom dormia encolhido, abraçado a um livro sobre o Egito. O gato ruivo de tia Lilda, deitado aos seus pés como um leão guardião, abriu os olhos âmbar por um instante, avaliou Valentina e voltou a fechá-los. Tudo em ordem. Vai comer alguma coisa? Perguntou tia Lilda em voz baixa. Esquentei sopa. Valentina negou com a cabeça. Não tinha fome. Não tinha vontade de nada. Então pelo menos tome um chá, insistiu a vizinha, guiando-a até a cozinha. Sentaram-se à mesa, diante de um jantar intocado. O relógio marcava quase meia-noite. O celular de Valentina vibrou. Uma mensagem da diretora da escola de Artyom. Valentina, ninguém buscou Artyom na atividade prolongada. A professora o levou para casa. Ela levou as mãos à cabeça, horrorizada. Meu Deus, esqueci de buscar meu filho. A vergonha queimou por dentro, misturada à culpa. O primeiro dia sem o pai, e ela, sua mãe, falhara dessa maneira. Não se culpe, menina, tia Lilda cobriu sua mão com a palma quente. Você está em choque. É normal. Suspirou. Nem me lembro como ele voltou. A Larisa Petrovna o trouxe, eu os encontrei no prédio. Disse que você estava doente. Não ia assustar a criança na escola com notícias assim. Valentina apertou a mão da vizinha, grata. Sem aquela mulher, talvez tivesse desmoronado ali mesmo. Como vou explicar para ele? Sussurrou a voz trêmula. Como vou criá-lo sozinha? Dia após dia. No começo dói, respondeu tia Lilda, simples. Depois, dói um pouco menos. Um dia, fica só a saudade. E então você aprende a viver de novo. Sempre é assim. Valentina olhou para o relógio de cuco herdado da avó. As agulhas marcavam exatamente meia-noite. Um novo dia começava. Um dia sem Stas. Artyom apareceu na porta da cozinha, sonolento, com a marca do travesseiro na face. Mamãe, por que o papai não está lendo minha história? Ele prometeu. Ela o abraçou com força, o rosto afundado em seus cabelos. As palavras emperravam na garganta. Papai não pode vir, meu amor, conseguiu dizer, a voz quebrada. Mas eu leio para você. O que quer ouvir? Sobre o Egito, murmurou o menino, ainda grogue. Papai ia contar das pirâmides. Algo dentro de Valentina se partiu. Chorou em silêncio, mordendo o lábio para que o filho não percebesse. Tia Lilda tomou Artyom nos braços. Vamos, meu amigo. Eu conto sobre o Egito antigo. Afinal, fui professora, sei umas coisas. Olhou por cima da cabeça do menino para Valentina, firme, encorajadora. Nós vamos conseguir, moveu os lábios sem som. Você não está sozinha. Valentina assentiu, enxugando as lágrimas. Claro que vamos. Não havia alternativa. Por Artyom. Lá fora a chuva parara. A noite de outubro envolvia a cidade como um véu escuro, escondendo as lágrimas que ainda viriam. Os funerais passaram como um sonho confuso. Valentina lembrava apenas de flashes, rostos compungidos de colegas, abraços desconfortáveis de parentes distantes, olhares curiosos disfarçados de solidariedade. Lembrava de Artyom, apertando sua mão com força, fazendo perguntas adultas demais. Mamãe, onde está o papai agora? Por que estão enterrando ele? Ele realmente está olhando a gente do céu? Cada resposta era uma faca, cada palavra, um esforço para não desabar. Passou uma semana. Uma semana de telefonemas, papéis, documentos, olheiras e noites em claro. E agora, naquela manhã úmida de outubro, Valentina estava diante da porta desgastada da marcenaria de Stas. Belkin e companhia, anunciava a placa desbotada. Dentro, a luz estava acesa. Petrovitch já devia estar lá. Ela empurrou a porta, e o cheiro familiar a envolveu. Madeira recém-cortada, óleo de linhaça, um toque de cola PVA. O mesmo aroma que Stas trazia em suas roupas, nos cabelos, em suas mãos. O cheiro de sua vida. Petrovitch chamou-o adentrando a oficina. De trás de uma pilha de tábuas, surgiu o rosto enrugado do velho mestre. Suas sobrancelhas brancas se ergueram de surpresa, depois caíram em uma expressão de pena. Valentina Ivanovna. Ele se aproximou, enxugando as mãos no avental surrado. Entre.
Ela avançou entre serragem e aparas, onde obras inacabadas aguardavam. Uma cômoda com maçanetas pela metade, uma mesinha de centro sem verniz, um berço infantil montado apenas parcialmente. Estes eram seus últimos pedidos. Petrovic passou a mão sobre a madeira polida da cômoda. Agora não sei o que fazer com eles. Eu só ajudava, mas o trabalho fino Stas sempre fazia sozinho. Valentina acariciou a superfície lisa, onde ainda podiam se sentir os sulcos deixados pelas mãos do marido. Cada linha, cada corte, cada curva. O senhor não sabe, começou, forçando a voz a sair firme. Stas não falou em vender a marcenaria? O velho franziu o senho, coçando a barba grisalha. Bom, como lhe dizer? Hesitou. Andou falando algo, sim. Semana passada, apareceu um daqueles carros pretos, daqueles grandões. 2 homens saíram, conversaram com ele. Não ouviu o que disseram, sacudiu a cabeça. Mas depois Stas ficou estranho, nervoso, agitado. Falava sem parar em novas oportunidades. Valentina estremeceu. Novas oportunidades? O que isso queria dizer? Não explicou direito. Petrovic baixou a voz, como se as paredes tivessem ouvidos. E tinha outra coisa esquisita. O telefone não parava de tocar, e ele falava tudo em voz baixa, às vezes até saía para atender. Fez uma pausa. E chamava uma mulher pelo nome. Não o seu. O coração de Valentina deu um salto, depois disparou dolorido. Que nome, Petrovic? O velho gaguejou, desviando o olhar. Ah, deve ter sido coisa da minha cabeça, Valentina Ivanovna. Já estou velho, ouço mal. Por favor, insistiu, segurando seu braço. É importante. Marina, murmurou relutante. Acho que era Marina. Marina, repetiu Petrovic, como se o nome queimasse na língua. Mas não tenho certeza. Talvez Irina? Ou Karina? Valentina fechou os olhos. Marina. A palavra arranhou algo dentro dela, mas ela afastou o pensamento com um gesto mental. Quantas mulheres não se chamavam assim? Podia ser uma cliente, uma fornecedora, qualquer coisa. E os documentos da oficina? Perguntou, forçando a voz a soar firme. Você sabe onde estão? No armário de metal, ali no canto, apontou o velho, aliviado pela mudança de assunto. Lá está toda a papelada. Ela abriu a porta enferrujada do armário com um rangido que ecoou como um presságio. Dentro, o calceinava, pastas amareladas, recibos amassados, notas fiscais espalhadas sem ordem. Valentina começou a revirar os papéis, e um frio serpeante foi subindo por sua espinha. Na pasta marcada banco, encontrou contratos de empréstimos com valores astronômicos. Em outra, raspagens de dívidas com juros abusivos. Uma terceira guardava cartas de uma agência de cobrança, ameaçando ações judiciais se os pagamentos não fossem regularizados. O que você fez, Stas? Sussurrou, sentindo os dedos formigarem. Atrás dela, Petrovic tossiu desconfortável. Há tempo eu desconfiava que algo não ia bem, admitiu baixinho. Nos últimos 3 meses ele atrasava meu salário. Sempre dizia, logo fecha um grande negócio, tudo vai se ajeitar. Eu não cobrava, sabia que os pedidos estavam escassos. Hesitou como se temesse pronunciar o resto. Depois vieram uns caras. Valentina virou-se lentamente. Que caras? 2 homens fortes, de jaqueta de couro. Procuravam o Stas. Eu disse que ele não estava, e um deles falou. Diga ao Belkin que o chefe está perdendo a paciência. Perguntei que mensagem passar, e ele só respondeu. Ele vai entender. O velho engoliu em seco. O prazo era até 15 de outubro. Senão, o diálogo seria outro. 3 dias antes do acidente, calculou Valentina, sentindo a data ecoar na cabeça como um alarme. E você sabe quem é esse chefe? Petrovic balançou a cabeça, desolado. Não, mas depois da visita, Stas ficou descontrolado. Passava horas ao telefone, jurando que arranjaria o dinheiro. Dizia que pagaria tudo em dia. Foi então que o celular de Valentina vibrou no bolso, fazendo-a estremecer. Número desconhecido. Atendeu com a voz trêmula. Alô? Boa tarde, Valentina Ivanovna. Uma voz masculina impessoal do outro lado da linha. Aqui é o Banco Capital Crédito. Ligamos em relação à dívida de seu marido, Stanislav Petrovich Belkin. O chão parece ter se aberto sob seus pés. Meu marido faleceu há uma semana, conseguiu dizer, a garganta apertada. Lamentamos sua perda, respondeu o homem, sem um pingo de empatia. No entanto, as obrigações financeiras são transferidas aos herdeiros. No seu caso, a senhora. O valor devido é de 2.800.000 rublos, incluindo juros e multas. 2.800.000? O ar escapou de seus pulmões. Nunca tivemos um empréstimo desse tamanho. Segundo nossos registros, seu marido contraiu um crédito com garantia imobiliária.
A voz continuou, implacável. A propriedade em questão é o apartamento onde... Valentina não ouviu o resto. A palavra garantia martelava em sua mente. Garantia. Apartamento. Onde Artem morava. Onde eles moravam. Preciso verificar os documentos, gaguejou. Eu ligo de volta. Desligou e as forças a abandonaram. Afundou sobre a mesa de trabalho, as mãos tremendo. Valentina Ivanovna, você está pálida como um lençol. Petrovitch aproximou-se preocupado. Beba água. Ela assentiu mecânica, enquanto o velho enchia um copo no bebedouro no fundo da oficina. 2,8 milhões. Com a casa como garantia. Onde estás havia conseguido, e perdido, tanto dinheiro? E acima de tudo, para onde ele tinha ido? Enquanto bebia água em pequenos goles, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar em sua mente, formando um quadro aterrador. A oficina nunca tinha sido um negócio milionário, mas davam para viver. Não eram ricos, mas tampouco passavam necessidades. Quando tudo tinha desmoronado, Petrovitch chamou a voz rouca. Você lembra exatamente quando Stas começou a atrasar seu salário? O velho coçou a nuca pensativo. Por volta de julho, acho. Antes disso, tudo estava normal. Até me deu um bônus na Páscoa. Julho, 3 meses atrás. O que tinha acontecido naquele mês? Valentina despediu-se de Petrovitch, prometendo voltar assim que organizasse os papéis. Ao sair, seus olhos caíram sobre uma mesa de trabalho, um tabuleiro de xadrez inacabado, feito de carvalho vermelho com incrustações de madreperola. Era um pedido especial, explicou Petrovitch, seguindo seu olhar. Stas fazia para o filho de um conhecido. Um trabalho que nunca foi entregue. Em casa, outro golpe a esperava. Na caixa de correio, uma carta oficial do banco, com selo e assinatura de recebimento, notificação de início de processo de cobrança. E mais, ela, Valentina, aparecia como codevedora, pois teria assinado um documento de consentimento para o empréstimo. Eu nunca assinei nada, gritou para a cozinha vazia. Procurou no envelope e encontrou uma cópia do contrato, com uma assinatura que parecia a sua. Mas ela sabia, não era. Stas a havia falsificado. Uma onda de amargura e fúria inundou seu peito. Como ele pôde? Como pôde fazê-lo com ela, com seu filho? A porta se abriu sem bater. Tia Lilda entrou com uma panela fumegante. Fiz um pouco de si, anunciou, já colocando o prato na mesa. Dá para você e o tema comerem hoje e amanhã. Seu rosto mudou ao ver a expressão de Valentina. Meu Deus, menina, o que foi isso? Perguntou, largando a panela. Valentina estendeu-lhe a carta do banco em silêncio. A ex-professora leu, os lábios movendo-se enquanto decifrava as linhas. Depois ergueu os olhos graves. E agora? Não sei, Valentina respondeu, exausta. Provavelmente vamos perder a casa, o carro, a Dasha. Tudo está no nome dele. Conteste. Tia Lilda bateu a mão na mesa. Essa assinatura não é sua. Faz uma perícia, contrata um advogado. Com que dinheiro? Valentina riu sem humor. E mesmo que prove, de quem vou cobrar? Stas não está mais aqui. Ficaram em silêncio, ouvindo o tic-tac do relógio de parede. A Cuco saiu, cantou 4 vezes e voltou a se esconder. O Artem ainda está na escola? Perguntou tia Lilda. Sim. A Larissa Petrovna ficou para dar aula extra. Ele volta às 6. Valentina esfregou as têmporas. Não faço ideia de como explicar isso a ele. Não explique ainda, aconselhou a vizinha, pragmática. Primeiro, entenda você mesma. Talvez ainda haja uma saída. Um toque insistente na campainha as interrompeu. Na porta, um homem de terno escuro e pasta de couro. Valentina Ivanovna Belkina? Perguntou, já examinando o interior modesto do apartamento com olhos calculistas. Sou eu, respondeu, o estômago em nós. Oficial de justiça Kotl apresentou-se, entrando sem esperar convite. Vim para fazer a descrição dos bens a serem penhorados em nome da dívida de seu marido. A hora seguinte foi um pesadelo. O oficial listava objetos em um bloco, implacável, geladeira, televisão, máquina de lavar, computador. Tudo ia para a lista. E as coisas do meu filho? Valentina perguntou baixa, enquanto ele abria os armários sem cerimônia. Por lei, itens infantis e de primeira necessidade não podem ser penhorados, respondeu seco. O resto sim. Tia Lilda, discretamente, entrou no quarto de Artem e retirou de lá o tablet e o videogame, presentes do pai, antes que o oficial os visse. Quando vão levar tudo? Valentina perguntou, a voz um fio. Daqui a uma semana voltamos. Até lá podem usar, mas não vender. Estendeu-lhe um papel para assinar. Ela obedeceu mecânica. Quando o oficial saiu, Valentina desabou na poltrona, as mãos geladas. O que eu digo ao meu filho? Repetia como um mantra.
Como eu explico isso a ele? Tia Lilda serviu chá forte e doce como sua mãe fazia. Valentina bebeu um gole, queimando a língua. Vou procurar um apartamento pequeno. Barato, anunciou mais para si mesma. De dia, trabalho no escritório. À noite faço contabilidade em casa. A gente dá um jeito. Tia Lilda apertou sua mão. Mas antes, revire tudo no escritório do Stas. Pode ter alguma coisa lá que explique onde esse dinheiro foi parar. Valentina sentiu. Ela precisava fazer isso. Só não sabia se estava preparada para o que encontraria. As mãos tremiam tanto que Valentina mal conseguia segurar a xícara de café frio sobre a mesa. O escritório de Stas permanecia intocado desde aquele dia, como um museu de memórias que ela não tinha coragem de revisitar. Mas depois que tia Lilda saiu, algo dentro dela se endureceu. Com um suspiro fundo, empurrou a porta do pequeno cômodo que servia de gabinete para o marido. Tudo estava exatamente como ele havia deixado. A caneca com restos de café ressecado, os esboços de um buffet espalhados sobre a mesa, a agenda surrada de capas desgastadas. Valentina começou pela agenda, folheando páginas cheias de anotações de trabalho e rabiscos de móveis. Nada de útil. Os gavetas do armário revelaram apenas recibos, contas e documentos burocráticos. Até que um movimento chamuscado cruzou seu campo de visão. O gato ruivo de tia Lilda, Rijik, entrou no cômodo com ar de dono do lugar. Com desdém saltou sobre a mesa, cheirou a caneca e torceu o focinho como se o aroma o ofendesse. Também não gosta daqui, Rijik? Valentina esboçou um sorriso amargo. O felino ignorou o comentário. Em vez disso, começou a esfregar-se na perna da mesa, depois, com determinação, dirigiu-se ao armário e arranhou a parte inferior da prateleira com as unhas. Ei, pare com isso! Ela tentou afastá-lo, mas o gato persistia, voltando ao mesmo ponto como se ali houvesse um tesouro enterrado. Intrigada, Valentina ajoelhou-se. A princípios a madeira parecia comum, mas ao observar melhor, notou que uma das tábuas estava levemente solta. Com dedos trêmulos puxou-a. A peça cedeu, revelando um esconderijo improvisado. Dentro, um envelope amarelado. O coração bateu tão forte que ela quase não conseguiu abri-lo. As fotos caíram em suas mãos como facas. Stas sorridente abraçado a uma mulher jovem e bonita. Eles posavam à beira-mar, brindando com taças de vinho, sentados em um restaurante elegante, trocando olhares que não deixavam dúvidas. A mulher. Cabelos longos e escuros, lábios pintados de vermelho vivo, corpo esbelto. Era o oposto de Valentina, com suas mechas desbotadas e as olheiras de noites mal dormidas. No verso de uma das fotos, a caligrafia de Stas, para minha Marica, do seu Stasic. Em breve estaremos juntos para sempre. As letras dançaram diante de seus olhos. Ela desdobrou o papel dentro do envelope, escrito com a mesma letra que conhecia tão bem. Marina, depois de 15 de outubro tudo será diferente. Seremos livres. Encontremo-nos como combinamos na rua Lipovaia 17, apartamento 46. Não se esqueça, até lá preciso dos 500 mil. Beijos, seu Stas. Valentina relê a mensagem 1, 2, 3 vezes. 15 de outubro. A mesma data que Petrovich havia mencionado. A data em que o dinheiro deveria ser entregue àqueles homens sérios. E agora, Marina? Stas não apenas havia se afogado em dívidas, ele planejava fugir. Fugir com a amante, deixando para trás ela e Artyom. Uma dor surda explodiu em seu peito, como se alguém lhe tivesse cravado um punhal nas costelas. Rijik, satisfeito com sua descoberta, pulou em seu colo e começou a ronronar. Ela acariciou o pelo macio do gato sem sentir, enquanto lágrimas quentes escorriam por seu rosto. Obrigada, detetive, sussurrou com a voz embargada. Levantou-se como se suas pernas fossem de chumbo e aproximou-se da janela. Lá embaixo, o zelador varria as folhas úmidas em montes desordenados. Uma mãe apressava o passo, empurrando um carrinho de bebê enquanto se protegia da chuvisco com um guarda-chuva. Um dia comum. Uma vida comum. Para todos, menos para ela. O mundo não desabara de uma vez. Ele ruía aos poucos, tijolo por tijolo, e ela nem havia percebido. Stas atraíra não uma, mas inúmeras vezes. Cada mentira, cada encontro com aquela Marina, cada assinatura em contratos de empréstimos que ela desconhecia, tudo fora uma faca cravada às suas costas devagar, sorrateiramente. Com um gesto brusco, Valentina agarrou as fotos, prestes a rasgá-las em 1000 pedaços. Mas parou. Não. Podem ser úteis. Era Marina. Era a rua Lipovaia. Talvez ali estivessem as respostas sobre para onde fora o dinheiro. E mais importante, para onde fora ele. O telefone vibrou em seu bolso. A escola. Alô? Valentina Ivanovna, você poderia buscar o Artyom mais cedo? Ele está com febre.
A voz da professora soava preocupada. Valentina olhou o relógio. Não havia tempo para autocomiseração. Já estou indo. Guardou as fotos e a carta de volta no envelope e escondeu-o no bolso do casaco. Vestiu-se às pressas, sem sequer olhar no espelho, e saiu para a noite úmida de outubro. Tudo bem, Artenka, murmurou para o ar gelado. Nós vamos dar um jeito. Eu vou me levantar de novo. Por você. A porta do apartamento que em breve teria de abandonar fechou-se atrás dela. Mas à frente havia um caminho. Um caminho que ela jurou a si mesma os levaria a um novo lar. A uma vida sem traições. Sem fantasmas. 3 semanas haviam se passado desde o enterro. A vida teimosa insistia em seguir um novo ritmo pesado sem alegria, mas ainda assim um ritmo. Valentina arrumara um segundo emprego. Durante o dia no escritório, à noite, fazendo a contabilidade de uma pequena empresa de autopeças. Quase todos os móveis da casa haviam sido levados. Os oficiais de justiça não fizeram cerimônia. Restaram apenas o essencial, um sofá, uma mesa, algumas cadeiras, a comoda com roupas. Mas Valentina não se importava com a mobília. O importante era ter conseguido negociar um parcelamento da dívida e, com esforço sobre-humano, manter um teto sobre suas cabeças. Artyom suportava as privações com uma seriedade que não era de sua idade. Às vezes, porém, perguntava pelo pai, especialmente à noite na hora das histórias. Valentina lia para ele sobre as pirâmides do Egito, lembrando-se de como Stas fazia o mesmo, e enxugava as lágrimas às escondidas. Naquela manhã de novembro, nada anunciava desastre. Uma quinta-feira cinzenta e úmida como qualquer outra. Valentina levou Artyom até a escola, beijando na cabeça. Depois da aula, vá direto para casa. Hoje saio mais cedo e preparo sua sopa de almôndegas favorita. Posso passar pelo parque? Pediu o menino. Lá tem esquilos. Levei nozes para eles. Valentina hesitou. Normalmente não o deixava voltar sozinho por ali, mas a escola ficava a apenas 2 quarteirões de casa, e o parque era pequeno, bem cuidado, com boa visibilidade. Está bem, mais rápido. E não fale com estranhos, concordou. E vá direto para casa, entendeu? Artyom assentiu com seriedade, ajustou as alças da mochila e correu em direção aos portões da escola. Eu te amo, gritou Valentina, observando-se fundir ao grupo de crianças que entrava no prédio. Eu também, mamãe, ecoou uma voz já do outro lado dos portões. Ela não sabia que aquelas seriam as últimas palavras que ouviria do filho antes do dia que quebraria sua vida em 2. Às 14h30, o telefone tocou. Era a professora de Artyom, visivelmente abalada. Valentina Ivanovna, você não veio buscar o Artyom? As aulas terminaram há meia hora. O coração de Valentina deu um salto. Como assim? Ele deveria ir sozinho para casa. Eu saí mais cedo e estou esperando por ele. Estranho. Ele disse que você viria buscá-lo. Espere, vou perguntar ao segurança. Segundos de silêncio torturante. Então a voz trêmula. O segurança diz que Artyom saiu sozinho logo após o sinal. Valentina desligou sem se despedir. Uma única palavra martelava em sua mente: parque. Ele tinha ido pelo parque. Saiu correndo do apartamento sequer pegando o casaco. Desceu as escadas aos tropeços, quase derrubando tia Lilda, que carregava sacolas de compras. Valia, o que aconteceu? Chamou a vizinha. Tioma sumiu. Gritou Valentina, já desaparecendo pela porta do prédio. O parque ficava a 3 minutos a pé. Ela cobriu a distância em 1. E rompeu no pequeno bosque outonal ofegante, o coração disparado. Artyom! Seu grito ecoou entre as árvores nuas. Silêncio. Apenas um casal de idosos em um banco distante virou-se, surpreso. Valentina correu pelas trilhas, espiando atrás de cada arbusto, cada tronco. Depois começou a ligar para todos os colegas de classe do filho, seus pais, os professores. Ninguém havia visto nada. Ninguém havia visto Artyom desde que saíra da escola. Será que ele já está em casa? Perguntou Valentina com um fio de esperança à tia Lilda, que também já chegará ao parque ofegante. Verifiquei. A porta está trancada, balançou a cabeça a vizinha, enquanto descava o número do apartamento. Nenhuma resposta. As 2 horas seguintes transformaram-se em um pesadelo sem fim. Valentina ligou para todos os hospitais, para a polícia, percorreu os pátios vizinhos em busca de qualquer pista. Nada. Artyom havia desaparecido como se o chão o tivesse engolido. Na delegacia, a princípio, trataram o caso com indiferença. Devem ser brincadeiras de criança, disseram. Mas quando Valentina mencionou a morte recente do marido e as dívidas misteriosas, prometeram enviar uma equipe. Às 6 da tarde, sua casa já fervilhava com investigadores. Policiais interrogavam vizinhos, revistavam o quarto de Artyom.
Valentina sentava-se na cozinha abraçada a si mesma paralisada. Tia Lilda preparava o terceiro chá que ninguém tocava. Nome completo? Perguntou um oficial preenchendo um formulário. Artyom Stanislavich Belkin, respondeu Valentina, tentando conter a tremura na voz. 6 anos, aluno do primeiro ano da escola 157. Ela balançou a cabeça, mas de repente lembrou-se. Tenho uma nota. Encontrei entre as coisas do meu marido há alguns dias. Tirou do bolso um envelope amassado e estendeu ao policial. O homem examinou o conteúdo com atenção, franziu a testa. Isso é sério. Krutoy, deve ser Igor Krutou, um conhecido nosso. Extorsão, agiotagem. Tem histórico. Nesse momento o telefone de Valentina tocou. Número desconhecido. Colocando no viva voz, avisou o tenente com um gesto rápido. Fale com calma, mas arraste a conversa. Ela atendeu, dedos trêmulos. Alô, Valentina Ivanovna Belkina. A voz do outro lado era calma, quase profissional, com um leve rouco de fumante. Sou Igor Semyonovich. Tenho seu filho. Por enquanto está tudo bem com ele. As pernas de Valentina fraquejaram. Ela afundou na cadeira, agarrando-se à beira da mesa. O que você quer? Onde está meu filho? Sem pressa, Valentina Ivanovna, a voz ganhou um tom condescendente. Seu falecido marido e eu tínhamos negócios pendentes. Ele me deve 1,5 milhão. Quero meu dinheiro de volta. Não tenho essa quantia. Explodiu ela. Vendemos tudo, os oficiais de justiça penhoraram o resto. Esse é o seu problema, cortou Krutou. Pode vender o apartamento, arranjar algo. O amor de mãe faz milagres, ouvi dizer. Valentina tremeu de raiva e terror. Quero falar com meu filho. Como sei que ele está com você? Uma pausa. Depois um ruído e uma voz que partiu seu coração. Mamãe, mamãe, me tira daqui. Está escuro, tenho medo. Não tenha medo, meu amor. Você está machucado? Eles te bateram? Não, mas... A ligação cortou. Krutou voltou ao telefone. 1,5 milhão. 24 horas. Amanhã a esta hora, ligo novamente com instruções. E nada de polícia. Uma pausa ameaçadora. Isso seria uma péssima ideia, Valentina Ivanovna. O telefone desligou. Ela recostou-se na cadeira, esgotada. Os policiais trocavam informações rápidas pelo rádio. Rastreamos o sinal, disse um deles. Ligaram da periferia leste, perto dos galpões abandonados. Precisamos da equipe de resgate e do investigador-chefe, acrescentou outro. Isso já não é conosco. Alguém bateu a porta. No batente, um homem alto de cerca de 40 anos, em um casaco escuro, cabelos castanho escuros com fios brancos, olhos cinzentos atentos, queixo firme, um rosto que transmitia confiança instantânea. Investigador-chefe Sokolov apresentou-se mostrando a identificação. Andrei Nikolaevich. Valentina estremeceu. Andrei. O tio Andrei do parque. Sokolov ergueu as sobrancelhas, surpreso. Desculpe, meu filho. Ele mencionou você. Encontrou um homem no parque que lhe contou sobre dinossauros e o Egito. O investigador pareceu reconhecer a cena. Um menino sério com uma mochila de dinossauro, fazendo perguntas sobre escavações. Valentina não entendia por que falava daquele detalhe agora, quando cada segundo era precioso. Mas algo no olhar de Sokolov se iluminou. Sim, lembro. Artyom. Sua voz ficou mais grave. E agora ele foi sequestrado. As horas seguintes passaram como um turbilhão. Sokolov assumiu o comando. Planejava-se uma operação de resgate, checavam-se os contatos de Krutou, analisavam-se gravações de câmeras. Valentina ouvia fragmentos das conversas, equipe de assalto, perímetro de isolamento, posições de atiradores. Cada palavra a gelava por dentro. Meu Deus, meu pequeno Artyomka está lá, repetia, abraçada a si mesma. Não deveria tê-lo deixado sair sozinho. Que mãe irresponsável. Andrei Nikolaevich sentou-se ao seu lado no sofá. Valentina Ivanovna, você não tem culpa, disse, firme. A culpa é de quem sequestrou seu filho. E nós vamos puni-lo. Mas agora precisamos da sua ajuda. Ela ergueu os olhos cheios de lágrimas. Farei qualquer coisa. Só o encontrem. Descobrimos que Krutou está mantendo Artyom em um dos galpões abandonados na periferia leste. Há cerca de 100 boxes, mas reduzimos para 10 os mais prováveis. A operação já está em andamento. E se ele machucar meu filho? A voz de Valentina falhou. Não machucará, respondeu Sokolov com uma convicção tranquila. Krutou é um criminoso, não um sádico. Ele assusta, mas não mutila crianças. Conhecemos seu modus operandi. Falava com tanta segurança que pela primeira vez naquele dia terrível, Valentina sentiu que não estava sozinha, que havia alguém em quem confiar. Vocês vão salvá-lo? Os olhos dela suplicavam.
Vamos, prometeu Andrei Nikolaevich. Dou minha palavra. À 00:30, a operação começou. Valentina ficou na casa com tia Lilda e um policial de plantão. Sokolov e a equipe de resgate rumaram para os galpões. Aqui está seu chá, querida. Tia Lilda colocou uma xícara fumegante na sua frente. Beba, vai acalmar os nervos. Mas o chá esfriou intocado. Valentina não conseguia ficar parada. Caminhava de um lado para outro, verificando o telefone a cada minuto, como se pudesse ter perdido uma chamada, uma mensagem. Às 23h45, o celular do policial tocou. Ele ouviu, respondeu com palavras curtas e virou-se para Valentina. Encontraram o galpão certo. Preparando-se para a investida. Ela congelou mãos pressionadas contra o peito. Algures, na noite fria de novembro, o destino do seu filho estava sendo decidido. Andrei Sokolov deitava-se no telhado de um galpão vizinho, observando através de um visor noturno. Box 172, portas enferrujadas, uma janelinha gradeada por onde escapava uma luz fraca. O termovisor indicava 3 pessoas lá dentro, uma pequena, 2 adultas. A equipe de assalto estava posicionada. O plano era simples: invasão rápida, neutralização dos criminosos, resgate do refém. Os homens aguardavam apenas o comando. De repente, a porta do galpão entreabriu-se. Um homem alto apareceu no umbral, olhou ao redor e acendeu um cigarro. À luz do isqueiro, Sokolov reconheceu Krutov. O alvo saiu para fumar, transmitiu pelo rádio. Todos se preparem. Mas Krutov ficou tenso. Algo havia chamado sua atenção. Talvez um reflexo das lentes da mira, talvez o movimento descuidado de alguém do grupo. Krutov girou bruscamente e mergulhou de volta para dentro da garagem. Merda, acho que ele desconfiou de algo, murmurou Andrei, tenso. Começamos agora mesmo. Pelo fone de ouvido, a voz agitada do comandante da equipe de assalto cortou o silêncio. Sok captura, ele está ligando. O sinal foi interceptado. Está falando com a mulher, a Belkina. O telefone de Valha tocou alto no apartamento, quebrando a quietude. Um dos oficiais fez um gesto rápido com a mão. Não atenda. Estamos monitorando a conversa, explicou o outro, mas ela já havia pressionado o botão de atendimento. Alô? A voz de Krutov soou áspera e carregada de ameaça. Sim, é a polícia, não é? Valha engoliu em seco. Igor Semyonovich, por favor, não machuque o Artem. Ele não tem culpa, fui eu quem ligou para a polícia. Onde está o dinheiro? Krutov cortou o seco. Você tem 1,5 milhão? Não, mas eu consigo. Me dê tempo. O tempo acabou. A voz do criminoso era gelada. Se em 5 minutos seu esquadrão não se mandar daqui, o garoto vai se despedir da vida. E isso vai pesar na sua consciência, Valentina Ivanovna. A ligação foi cortada. Valha virou-se para o oficial desesperada. E agora? Ele vai fazer mal ao meu filho. O homem transmitia informações pelo rádio com urgência. Minutos depois, voltou-se para ela. Sok está mudando o plano. Ele vai tentar negociar. Andrei Nikolaevich já se despia do equipamento tático. Tirou o colete à prova de balas, guardou a arma de serviço e vestiu uma jaqueta surrada e um boné gasto. À primeira vista, um homem comum, cansado do trabalho. Um dos integrantes da equipe o encarou, incrédulo. Você enlouqueceu? Krutov te conhece. Vai te reconhecer na hora. Não vai, respondeu Sok, firme. Nunca nos enfrentamos pessoalmente e com essa roupa no escuro. Direi que sou um mensageiro da Belkina. Enquanto falava, pegou uma bolsa esportiva cheia de papel picado, com algumas notas verdadeiras por cima, a ilusão perfeita de um resgate em dinheiro vivo. Caminhou até a garagem, forçando uma postura insegura, como converia a um simples entregador. Bateu na porta. Ei, tem alguém aí? A Belkina me mandou com o dinheiro. Silêncio. Depois a porta entreabriu-se presa pela corrente. No vão, o rosto desconfiado de Krutov. Que Belkina? A mulher, a dona do garoto que vocês têm aí. Disse para trazer o dinheiro, deu o endereço. Sok se encolheu, fingindo frio. Escuta, vamos logo. Tá congelando aqui fora. Krutov hesitou. Andrei via as engrenagens girando em sua mente. Será que a mulher conseguiu o dinheiro tão rápido? Mas a ganância falava mais alto. E se for verdade? Mostra o que tem na bolsa, exigiu. Sk abriu um pouco a bolsa, exibindo as notas. 1,5 milhão, como combinado. Podem soltar o garoto agora. Krutov recuou alguns passos, sem tirar a corrente. Espere aí. E nada de besteira. Andrei ouviu movimentação no interior, vozes abafadas. Sabia que a equipe de assalto já deveria estar posicionada nos fundos, perto da porta pequena que levava à cova de inspeção. Finalmente a porta se abriu por completo.
Krutou e seu comparsa, um homem robusto, de olhos pequenos, bloqueavam a saída. Atrás deles Artem, pálido, amedrontado, mas visivelmente leso. Entrega a bolsa. Krutou estendeu a mão. Primeiro o menino respondeu firme. Que saia, aí vocês pegam o dinheiro. Você não está em posição de dar ordens, riu Krutou, sarcástico. Foi então que Andrei notou um movimento atrás do bandido. Uma sombra deslizou no fundo da garagem. A operação começou. Precisava ganhar tempo. Olha, a Belkina me disse, pega o garoto primeiro, depois entrega o dinheiro. Eu vou desobedecer? Ele falava mais alto propositalmente para abafar qualquer ruído vindo dos policiais. Então liga para ela, desafiou Krutou, tirando o celular. Ah, meu telefone descarregou. Andrei bateu nos bolsos. Posso usar o seu? Krutou estreitou os olhos, desconfiado. Tem alguma coisa errada contigo, o entregador, muito esperto para um simples mensageiro. De repente, ele puxou Artem para perto, usando-o como escudo. Joga a bolsa no chão e se afasta. Rápido! Não havia mais tempo. Sokka tirou a bolsa, mas, em vez de recuar, arremeteu para frente, derrubando Krutou. No mesmo instante, gritos ecoaram dos fundos. Polícia! Todos no chão. A luta foi curta, mas violenta. O comparsa de Krutou era ágil, sacou uma faca e partiu para cima de Artem. Andrei interceptou seu braço, torceu o punho até o nódulo cair, e desferiu um soco certeiro no queixo. O homem desabou como um saco de batatas. Krutou já estava imobilizado pelos agentes, xingando enquanto as algemas clicavam em seus pulsos. Sokka correu para Artem, que se encolhera em um canto da garagem. Você está bem? Não se machucou? O menino o encarou com olhos arregalados, cheios de medo e reconhecimento. O tio Andrei, do parque. Sim, sou eu, pequeno. Andrei o pegou no colo com cuidado. Está tudo bem agora. Vamos para casa, para a sua mãe. Artem se apertou contra ele, como um filhote assustado buscando proteção. Sokka sentiu um calor se espalhar pelas costas, aquela sensação familiar de segurar uma criança nos braços. Sua própria filha já havia crescido demais para aqueles abraços. Ao sair da garagem, ouviu Krutou, sendo empurrado para a viatura, gritar. Ei, investigador! Diga a sua Belkina que o finado dela não é tão finado quanto parece. Pergunte à esposa onde ele escondeu o meu dinheiro. Andrei parou intrigado. O que aquelas palavras significavam? Mas não havia tempo para investigar. Precisava levar o menino de volta. Valha não aguentava mais a espera. Já se passaram mais de 30 minutos desde que soube que Sokka tinha ido negociar. O telefone permanecia mudo. O oficial ao seu lado também não recebia atualizações. Por que está demorando tanto? Perguntava pela 100ª vez. O que está acontecendo lá? Valentina Ivanovna, assim que tivermos notícias, seremos informados, respondeu o homem, olhando para o relógio. Finalmente, o rádio chiou. Criança resgatada. Nenhuma vítima. Suspeitos detidos. Retornando à base. Valha soltou um grito, levando as mãos ao peito. Meu filho está vivo. Vivo. Tia Lilda, que até então permanecerá quieta em um canto, fez o sinal da cruz. Glória a Deus. Trouxe o menino de volta para casa. Mais meia hora de angústia se passou. Então, a campainha tocou. Valha correu para abrir. Na porta, Andrei só que segurava Artem nos braços. Ao ver a mãe, o garoto estendeu os braços para ela. Valha o abraçou com força, cobrindo de beijos, chorando sem conseguir falar. Andrei observava a cena comovido. Artem virou-se para ele. Tio Andrei, o senhor não esqueceu, né? Prometeu que a gente ainda ia conversar sobre as pirâmides. Valha, enxugando as lágrimas, olhou para o investigador. Em seus olhos cinzentos havia um brilho quente, uma compreensão que ia além das palavras. Claro que não esqueci, respondeu ele sério. Prometo. Vamos conversar. Dou minha palavra. Valha apertava o filho contra si, como se temesse que ele pudesse desaparecer. Mas, pela primeira vez em muito tempo, algo além do medo pulsava dentro dela. Não era apenas a esperança de sobreviver. Era a certeza de que talvez a vida ainda tivesse espaço para algo mais. A sensação de que algo bom ainda poderia surgir no horizonte não a abandonava. Foi então que as palavras de Krutou, transmitidas pelos oficiais, voltaram à sua mente como um eco perturbador. Seu morto não está tão morto quanto parece. O que aquilo significava? Será que Stas estava vivo? 6 meses haviam se passado desde o sequestro. A vida, aos poucos, encontrava um novo ritmo, não mais a mesma de antes, mas uma existência em que Valha aprendia a respirar sem Stas. Em compensação, novos laços se formavam. Andrei Nikolaevich tornou-se presença constante em sua casa. No início, aparecia apenas para perguntar como Artyom estava.
Depois, ficava para o chá, ajudava o menino com as lições, discutia livros de história. Os dois se entusiasmavam especialmente com o Antigo Egito, tema que fascinava Artyom desde que, após o sequestro, ele passou noites acordando com gritos, recusando-se a ficar sozinho ou a atravessar o parque. Mas com o tempo as feridas foram cicatrizando. O carinho de Valia e a paciência inesperada de Andrei, que falava com o menino como um igual sem impor autoridade, mas compartilhando genuinamente seus interesses, fizeram diferença. Enquanto isso, o caso de Krutoy chegava ao fim. Ele fora condenado a uma pena longa. Descobriu-se que Stas lhe devia uma quantia enorme, supostamente para investir na oficina, mas em vez disso perderá quase tudo em apostas clandestinas, sonhando multiplicar o dinheiro da noite para o dia. Os últimos restos foram gastos na preparação de uma fuga. E aquelas palavras, não tão morto, não saíam da cabeça de Valia. Ela chegou a pedir ajuda a Andrei para solicitar a exumação do corpo, mas o investigador, após analisar os autos do processo, chegou a uma conclusão surpreendente. Valentina, é muito provável que o corpo do seu marido não esteja naquele caixão, disse ele, certa noite, depois que Artyom já dormia. Fiz algumas averiguações. O legista que fez a identificação está sob investigação por fraude. E o oficial que assinou os documentos se demitiu e deixou o país logo após o enterro. Valia ouviu tudo isso com um frio na espinha. Arriscou-se a perguntar: "Você acha que Stas está vivo? Que ele fingiu a própria morte?" Tudo indica que sim. Os indícios se encadeiam. As dívidas, os preparativos, o dinheiro que sumiu. Mas não temos provas. Andrei suspirou. Se ele está vivo, seus rastros se perderam lá fora, além das fronteiras. 2 meses se passaram desde aquela conversa. Andrei continuava suas investigações não oficiais, mas qualquer pista de Stas, se é que ele de fato sobrevivera, parecia ter se dissolvido em algum lugar distante. Enquanto isso, aproximava-se o aniversário de Artyom, 7 anos. Valia passou dias pensando em como tornar aquele dia especial. A vida ainda era difícil financeiramente. Parte das dívidas havia sido renegociada, mas a liberdade total estava longe. Mesmo assim, ela queria que a data fosse inesquecível. O primeiro aniversário sem o pai. Naquela noite, ao deitar o filho, perguntou: "Artyomka, o que você gostaria de ganhar no seu aniversário?" O menino ficou em silêncio por um instante. Depois sussurrou: "Mamãe, a gente nunca mais vai ver o papai?" O coração de Valia apertou. "Papai faleceu, meu amor. Você sabe disso." "Mas os egípcios acreditavam na vida depois da morte", argumentou Artyom sério. "O tio Andrei disse que eles construíram pirâmides para os faraós voltarem." Valia sorriu, acariciando os cabelos do filho. "O tio Andrei sabe muitas coisas interessantes, não é? Eu queria ver essas pirâmides", suspirou o menino. "Papai prometeu que um dia a gente iria pro Egito, todos juntos." Aquelas palavras doíram como uma faca. Todos juntos, algo que jamais aconteceria novamente. Mas talvez ela pudesse realizar ao menos um pedaço daquele sonho. Na manhã seguinte, Valia ligou para uma agência de viagens. À noite, consultou tia Liuda e Andrei. E 2 semanas depois, ela e Artyom já estavam a caminho de Hurghada, cidade turística à beira do Mar Vermelho. A viagem consumiu todas as economias que Valia juntara nos últimos meses, além de uma pequena bonificação no trabalho. Mas quando viu os olhos do filho brilhando ao espiar o mar pela janelinha do avião, soube que valerá a pena. "Mãe, olha, já dá pra ver o mar", gritava Artyom, esmagando o nariz contra o vidro. "Ele é tão azul." O Egito os recebeu com calor abrasador, aromas de especiarias e um sol ofuscante. O Hotel Nefertiti não era luxuoso, mas limpo e aconchegante, com uma piscina grande e vegetação exuberante. Seu quarto dava para o mar, e da varanda avistava-se o jardim do resort. Os 2 primeiros dias foram de puro descanso. Banhos de mar, sol à beira da piscina, frutas locais que Artyom experimentava com curiosidade. O menino logo fez amizade com outras crianças, especialmente com um garoto de São Petersburgo, com quem construía castelos de areia e inventava histórias sobre faraós. No 3º dia, estava marcada a excursão ao Cairo para ver as pirâmides. Artyom não conseguia dormir de tanta empolgação. "É verdade que a pirâmide de Kelps tem o tamanho de um prédio de 100 andares? Perguntava, se mexendo na cama. "Não sei, mas é imensamente alta", riu Valia. "Agora durma, amanhã acordamos cedo." A longa viagem até o Cairo, o calor esgotante, a multidão de turistas, nada disso importava diante do espanto de Artyom ao avistar as pirâmides. "Mãe, elas são de verdade", sussurrou, craniano para trás na tentativa de enxergar o topo da grande pirâmide. Valia observava o filho, e o coração transbordava.
Não se arrependia de nenhum rublo gasto. Por aquele sorriso valeria trabalhar dias sem descanso, passar privações, economizar em tudo. Artyom ouvia o guia com atenção, fazia perguntas, tirava fotos ao lado dos gigantes de pedra, acariciava os camelôs que ofereciam passeios aos visitantes. Voltaram ao hotel só à noite, exaustos, mas radiantes. Só vou tomar banho e dormir, anunciou Valya, organizando a mochila. Amanhã prometo um dia inteiro na praia. Você pode até experimentar snorkel. Vi que alugam máscaras por aqui. Uau! Artyom se jogou na cama. Tirei foto do camelo, do esfinge e de mim na frente da pirâmide. Quando a gente voltar, mostro tudo pro tio Andrei. Ele prometeu trazer sua coleção de moedas antigas. Valya sorriu. Nos últimos meses, Andrei se tornará uma figura fundamental em suas vidas. A princípio, ela temera que a presença de um investigador, mesmo que gentil, pudesse reavivar memórias dolorosas em Artyom. Mas Andrei tinha o dom de se conectar com crianças, falava no nível dos olhos do menino, compartilhava paixões sem impor autoridade, e seu interesse pelos temas que fascinavam Artyom era genuíno. Absorta em pensamentos, Valya só percebeu que o filho adormecera ainda vestido, a cabeça afundada no travesseiro. Com cuidado, tirou-lhe as sandálias e as bermudas, cobriu-o com um lençol leve e saiu para a varanda. O Egito à noite exalava aromas picantes e uma tranquilidade envolvente. Do restaurante do hotel vinham notas suaves de música. Luzes coloridas cintilavam ao redor da piscina. Casais e famílias passeavam sem pressa. Alguns jantavam nas mesas do café ao ar livre. Valya inspirou fundo o ar quente. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se em paz. Então é assim que parece a felicidade, pensou. Meu filho está aqui são, sorrindo. O que mais importaria? Decidiu descer por meia hora ao bar, tomar um chá de hortelã. Artyom dormia profundamente. O quarto era seguro, com boas fechaduras, e muitos hóspedes deixavam os filhos sozinhos para aproveitar a programação noturna. O bar-restaurante ficava bem à beira da piscina. Valya pediu seu chá e sentou-se a uma mesa afastada, saboreando aquele momento de calma enquanto observava os outros turistas, famílias europeias com crianças, casais, grupos de jovens rindo. Uma noite comum em um resort. Foi então que seu olhar foi capturado por um casal do outro lado da piscina. Havia algo familiar na silhueta do homem. Ele estava de costas, mas a inclinação da cabeça, o gesto com que afastava os cabelos. Valya sentiu um calafrio. Não pode ser. Mas o coração disparou enquanto ela tentava enxergar melhor através das sombras e das luzes tremeluzentes. O homem virou levemente o rosto e por um instante Valya julgou ver. Stas. O gesto de afastar os cabelos da testa foi decisivo. Um arrepio percorreu a espinha de Valya, como se alguém tivesse passado dedos gelados por suas costas. Não pode ser, pensou, tentando se convencer. Apenas uma semelhança. Quantas pessoas no mundo se parecem? Mas seus pés já a levavam na direção do casal, como se movidos por uma força além de sua vontade. Ela contornou a piscina com passos cautelosos, tentando passar despercebida entre os hóspedes que conversavam e riam. O coração batia tão forte que ela jurava que o som ecoava pelo salão do hotel. Ao se aproximar, reconheceu a nuca castanho escura, o perfil familiar, as orelhas ligeiramente grandes demais, traços que conhecia como as próprias mãos. Não havia mais dúvidas. Era Stas, seu marido. O homem cujo caixão ela havia visto ser baixado à terra 6 meses antes. Ao lado dele, uma jovem de cabelos escuros e corpo esbelto, com maquiagem vibrante e um sorriso radiante, segurredava sua mão enquanto riam de algo que só eles entendiam. Valya paralisou a poucos passos deles, incapaz de avançar ou recuar. A mente era um turbilhão. O que fazer? Gritar? Fazer uma cena? Virar as costas e fingir que nada viu? Antes que pudesse decidir, Stas voltou o rosto em sua direção. Seus olhos se encontraram. Por um segundo, ele a encarou sem compreensão, como se visse um fantasma. Então, o reconhecimento o atingiu como um soco. Seu copo escorregou dos dedos e se estilhaçou no chão de cerâmica. Valya? Seus lábios formaram o nome, mas a voz falhou. A jovem ao seu lado olhou para ele, confusa, e depois para Valya, tentando entender a cena. Stas, o que foi? Você conhece essa mulher? Conhece, respondeu Valya por ele, surpresa com a própria calma. Ele é meu marido. A jovem franziu a testa incrédula. Que piada é essa? Stas não é casado. Não é? Valya fixou o olhar nele, desafiadora. Diga a ela, querido. Diga como você morreu e deixou para trás um filho de 7 anos que o chama todas as noites. Stas permaneceu mudo, pálido como um lençol, como se visse um espectro. Então murmurou quase para si mesmo. Você não deveria estar aqui.
Como cheguei? Valia sentiu a garganta apertar. Trouxe o Artem para ver as pirâmides. Você se lembra, não é? Prometeu a ele. Prometeu que um dia o levaria. Stas parece ter despertado de um transe. Levantou-se de repente, agarrou o braço de Valia e a puxou para longe da jovem atonita, em direção a um recanto mais afastado do jardim, onde uma pequena pérgola oferecia alguma privacidade. Escute, Valia, não é o que parece, sussurrou apressado. Posso explicar. Explicar como fingiu a própria morte, abandonou a família e fugiu com a amante? Um riso amargo escapou dos lábios de Valia, mas seus olhos brilhavam com lágrimas contidas. O que há para explicar, Stas? Ele olhou ao redor, como se procurasse uma saída, mas depois desistiu, derrotado. Sentou-se pesadamente em um banco de madeira. À luz fraca dos postes, Valia notou como ele havia envelhecido. Sulcos novos marcavam seu rosto, como se aqueles 6 meses tivessem sido anos. E ao mesmo tempo sua pele estava bronzeada, relaxada, a aparência de um homem sem preocupações. Conheci Marina há 1 ano, começou sem olhá-la. Ela foi à marcenaria encomendar uma mesa. Conversamos. No começo, era só simpatia. Nada sério. Fez uma pausa. Mas depois não sei, Valia. Ela era tão viva, tão alegre, sem problemas. Ao lado dela, eu me sentia outra pessoa. Valia permaneceu em silêncio. Algo dentro dela congelava, como se o sangue se transformasse em gelo. Depois vieram os problemas com o negócio, continuou Stas. Peguei empréstimos, pensei que daria conta. Aí apareceu o Krutou com suas taxas de juros. E a Marina. Ela falava em viajar, em começar uma vida nova em outro lugar. E eu decidia morrer para a vida antiga e renascer para uma nova. Valia completou por ele, a voz cortante como uma lâmina. Muito conveniente. Nos olhos de Stas havia uma mistura de vergonha e teimosia. Quis levar vocês comigo, juro. Pensei que quando tudo se acalmasse, entraria em contato e explicaria. Mas sabia que você nunca perdoaria a mentira. E eu já não conseguia voltar atrás. Krutou me ameaçava, os credores não davam trégua. Era a única saída. E se eu disser, a voz de Valia tremia de raiva, que nós o enterramos oficialmente? Que levei nosso filho até seu túmulo todos os dias durante semanas? Stas estremeceu como se levasse um tapa. E se eu disser que ele foi sequestrado por Krutou? Que ameaçaram matá-lo? Ela quase gritou as últimas palavras. Você faz ideia do que fez conosco? Artem chorava todas as noites, chamando por você. Perdi a casa, o carro, o emprego. Krutou destruiu tudo. E você acha que isso foi uma saída? Stas encolheu-se, como se encolhesse diante de um golpe. Sequestrado, repetiu, horrorizado. Meu Deus, Valia, eu não sabia. Juro. Pensei que ele só pressionaria você, mas não tocaria numa criança. Ele tem filhos, afinal. Que toque comovente, ironizou Valia, amarga. E como você forjou a morte? Encontrou um cadáver parecido ou subornou os peritos? A segunda opção, admitiu Stas baixinho. Marina tinha um conhecido na polícia. Ele arrumou tudo. Não perguntei detalhes. Nesse momento, a jovem que Valia vira com Stas na piscina se aproximou da pérgola. Devia ser Marina. Seu olhar saltava de um para outro, desconfiado. Stas, o que está acontecendo? Perguntou, dura. Quem é essa mulher? Stas respirou fundo. Marina, está é Valia. Minha esposa. Essa esposa, corrigiu Valia, seca. Viúva, para ser exata. Marina congelou como se não acreditasse no que ouvia. Esposa? Sua voz tremia de indignação. Mas você disse que nunca foi casado. Ele não só era casado, Valia manteve a calma, embora as mãos tremessem como tem um filho. De 7 anos. Está dormindo no nosso quarto, neste mesmo hotel. Veio ver as pirâmides. Ela fez uma pausa. O sonho da vida dele. Marina virou-se para Stas, e em seus olhos nascia a compreensão, e o nojo. Por isso aqueles telefonemas estranhos que você ignorava? As saídas repentinas, a recusa em me apresentar aos seus amigos? Sua voz quebrou. Você tem uma família? Uma filho? Tinha, corrigiu Stas patético. Tecnicamente estou morto, lembra? Marina recuou como se levasse um tapa. Como você pode brincar com isso? Ela se virou para Valia, desesperada. Eu não sabia de nada. Juro. Ele disse que tinha problemas com o negócio, que precisou abandonar tudo e começar do zero. Mas uma família, uma criança. Sua voz falhou. Meu Deus, que idiota eu fui. Valia observou a jovem bonita, sincera, enganada, e em vez de ódio ou ciúme, sentiu algo parecido com pena. Ela também fora vítima, embora de maneira diferente. Não com a mesma crueldade infligida a Valia e Artem, mas ainda assim traída. Você não tem culpa, disse Valia, suave. Ele é o mestre das mentiras.
o verdadeiro especialista em manipulação. Marina balançou a cabeça, como se não conseguisse assimilar a realidade. Então virou-se para Stas, os olhos cheios de desdém. Você não só me enganou, traiu seu próprio filho. Ela deu meia volta e se afastou a passos rápidos, sem olhar para trás. Marina, espere. Stas fez um movimento para segui-la, mas parou, deixando os braços caírem, derrotado. Por alguns minutos eles permaneceram em silêncio. Depois, Valha se levantou. E agora? Perguntou Stas, sem coragem de encará-la. Vai me denunciar à polícia? Valha olhou para o homem que um dia amara com todo o coração. 12 anos juntos. Milhares de memórias. Um filho. E tudo isso apagado por uma única decisão covarde. Sabe, Stas, disse baixinho, por 12 anos, fui casada com um fantasma. Com alguém que na verdade nunca existiu. O verdadeiro Stas, o homem que ela pensava conhecer, jamais teria abandonado o filho, jamais os teria feito sofrer daquela forma. Então, para mim, você realmente morreu. Ela se virou e caminhou de volta ao hotel, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto. Mas não eram mais lágrimas de dor ou desesperança. Eram lágrimas de libertação. No quarto, Artem dormia de braços abertos, um sorriso feliz no rosto. Valha sentou-se com cuidado na beira da cama, ajustando o cobertor sobre ele. Vamos sair dessa, meu amor, sussurrou. Prometo a você, seremos felizes sem ele. Do lado de fora, o crepúsculo egípcio ardia em tons de ouro derretido, pintando o céu. Ainda restava uma semana de férias. Uma semana que ela... Seus olhos, pela primeira vez em meses, não havia medo. Havia apenas uma pergunta silenciosa, suspensa no ar entre eles como o vapor do chá que subia das xícaras esquecidas sobre a mesa. Andrei não desviou o olhar. Não ofereceu explicações longas nem promessas vazias. Apenas estendeu a mão lentamente como quem teme espantar um pássaro ferido, e tocou levemente os dedos dela. O gesto era simples, quase tímido, mas carregava o peso de tudo que não precisava ser dito. Não estou pedindo nada, Valha, murmurou, a voz rouca. Só quero que saibam. Quando precisarem, estarei aqui. Seja para consertar uma torneira para ouvir sobre os peixes do Mar Vermelho, ou... Hesitou, como se medisse cada palavra, para ficar em silêncio ao lado de vocês. Ela observou a mão dele sobre a sua. Calos nos dedos, cicatrizes quase imperceptíveis, marcas de uma vida que não era feita só de papéis e processos, mas de ações. De escolhas. Como a dele naquela noite ao decidir não fugir do que sentia. Artyom adora você, admitiu finalmente. Não era uma acusação, nem um aviso. Era um fato, pronunciado com a mesma clareza com que se reconhece o nascer do sol depois de uma tempestade. Andrei sorriu, e foi como se o apartamento inteiro se enchesse de luz. Ele é um menino incrível, assim como sua mãe. Valha retirou a mão, não por rejeição, mas para segurar a xícara de chá que esfriava entre eles. Precisava de algo concreto para se agarrar, enquanto o mundo ao redor parecia se reordenar em linhas menos duras, menos previsíveis. Eu não sei se estou pronta para, começou, mas ele balançou a cabeça, interrompendo-a com um gesto suave. Não precisa estar. Não agora. Não amanhã. Só deixe que as coisas aconteçam sem pressa. Como Artyom aprendeu a nadar. Primeiro só molhar os pés. Depois confiar na água. Ela riu baixinho, lembrando-se do filho, hesitante na beira da piscina do hotel, até que, de repente, se jogará nos braços dela com um grito de alegria pura. Você é muito paciente, disse, surpresa com a própria sinceridade. Aprendi a sê-lo. Seus olhos escureceram por um instante, como se uma sombra antiga os cruzasse. Às vezes a justiça demora. Às vezes a vida também. Mas vale a pena esperar pelo que importa. Silêncio. Do quarto de Artyom, veio o som abafado de uma risada sonolenta, como se o menino sonhasse com as pirâmides ou com os peixes coloridos que tanto o fascinaram. E se eu disser que não quero que você espere? Perguntou Valha, os dedos apertando a porcelana da xícara. Andrei inclinou-se levemente para a frente, o suficiente para que ela sentisse o calor do corpo dele, sem invadir seu espaço. Então não esperarei. Ficarei. Porque não é sobre esperar, Valha. É sobre estar. Aqui. Agora. Do jeito que vocês permitirem. Ela fechou os olhos. Por um segundo foi como se estivesse de volta ao Egito, sob aquele céu dourado, sentindo o vento quente no rosto e a certeza de que, apesar de tudo, a vida ainda podia ser bonita. Só que desta vez não estava sozinha. Quando os abriu, Andrei continuava ali imóvel, como se soubesse que algumas decisões não podiam ser apressadas. Que algumas confianças precisavam ser reconstruídas tijolo por tijolo, como as pirâmides que Artyom tanto admirava. Fique para o chá então, disse por fim. Não era um convite. Era uma trégua.
Um acordo tácito de que talvez nem tudo estivesse perdido. E enquanto a chuva batia suavemente nas janelas, uma melodia diferente daquela que os receberá no aeroporto, Valha soube que pela primeira vez em muito tempo, não tinha medo do amanhã, porque afinal o amanhã já havia chegado. E trazia consigo a promessa de algo que, contra todas as probabilidades, parecia muito com esperança. Na penumbra do quarto, o rosto de Andrei parecia ainda mais confiável, familiar, embora só se conhecessem havia alguns meses. E se eu disser que ainda não estou pronta para algo maior? Ela arriscou. Esperei, foi a resposta simples. Quanto tempo for necessário. Aquela noite Valha dormiu pela primeira vez em anos sem sonhos angustiantes, sem o peso das sombras do passado. Um mês depois, uma carta chegou do Egito. Marina Svetlova, a mesma mulher que Valha vira ao lado de Stas, escrevia com letras trêmulas. Havia rompido todos os laços com ele e estava disposta a testemunhar contra suas fraudes. Detalhava endereços onde ele se escondia, nomes de cúmplices que o ajudaram a forjar a própria morte. No final, uma frase torturada: perdoe-me se puder. Eu não sabia. Quero ajudar a restaurar a justiça para você e seu filho. Valha segurou o papel por longo tempo, os dedos levemente trêmulos. Não sabia o que sentir. Alívio, raiva ou apenas um cansaço profundo. Então ligou para Andrei. Ele chegou em meia hora, leu a carta com atenção e levantou os olhos para ela. O que você quer fazer? Não sei, admitiu Valha, sincera. Uma parte de mim quer esquecer tudo isso como um pesadelo. Outra parte quer justiça. Andrei assentiu, ponderado. Podemos iniciar uma investigação com essas informações. Mas a decisão é sua. Eu apoio qualquer escolha. Ela olhou para a foto de Artyom na prateleira, o menino sorrindo, abraçado ao livro sobre o Egito. O que é melhor para ele? Saber que o pai é um criminoso ou acreditar que morreu? A verdade, decidiu Valha por fim. Comecem a investigação. Cedo ou tarde, Artyom descobrirá. Melhor que seja com honestidade. O processo arrastou-se por meses. Pedidos à Interpol, extradição, audiências. Stas recebeu uma pena suspensa por fraude e falsificação de documentos, graças a um bom advogado e a uma confissão parcial. Mas o essencial é que a verdade veio à tona. Artyom sofreu ao saber que o pai estava vivo, mas os havia abandonado. Valha explicou tudo com delicadeza, sem detalhes cruéis. Para sua surpresa, o menino mostrou uma resiliência que ela não esperava. Então agora o papai tem outra família? Perguntou, franzindo a testa. Não sei, meu amor, respondeu Valha, honestamente. Mas nós temos um ao outro. E a tia Lilda. E o tio Andrei. O menino assentiu, como se tivesse tomado uma decisão interna. O tio Andrei é legal. Ele prometeu me ensinar a jogar xadrez e sempre cumpre o que promete. Aquelas palavras infantis, simples, carregavam mais verdade do que todas as desculpas de Stas. A primavera chegou de repente, lavando os montes de neve cinzenta e enchendo o ar com o cheiro de terra úmida e brotos novos. Valha voltava do trabalho pelo mesmo parque onde Artyom havia sido sequestrado. Agora, aquele lugar não lhe causava mais medo. Ela passeava ali com frequência com o filho, com Andrei, substituindo as lembranças sombrias por novas, cheias de luz. Sentada em um banco, deixando o rosto aquecer pelos primeiros raios quentes do sol, Valha refletia sobre como sua vida havia mudado naquele ano. Finalmente havia quitado todas as dívidas com o banco. Agora trabalhava apenas em um emprego, e as noites pertenciam a Artyom, a ela mesma, aos pequenos prazeres que redescobria. Tinha até arriscado novos hobbies. Andrei a contagiará com seu amor pela música clássica, e agora ela o acompanhava a concertos quando Lilda ficava com o menino. Pensar em Sokolov a fez sorrir. Ele cumprirá a promessa, esperara sem pressionar. Em 8 meses tornará-se tão próximo que Valha já não conseguia imaginar a vida sem ele. Mas ainda havia algo que a impedia de dar o passo final. Será que posso amar novamente depois de ter sido tão cruelmente traída? Será que posso confiar em um homem com toda a alma, sem medo? Aquela dúvida a perseguia como uma sombra. Naquela mesma noite, Andrei apareceu depois do trabalho. Artyom vibrou. O tio Andriusha trouxe as promessas. As peças de xadrez que ele tanto queria. Sentaram-se no tapete da sala, e Sokolov explicou as regras com paciência, falando com o menino de igual para igual, sem condescendência, mas também sem rigidez excessiva, exatamente como Artyom precisava. Valha os observava da cozinha, enquanto o filho franzia a testa, tentando memorizar o movimento do cavalo. Depois, chegou a hora da história antes de dormir. Artyom pediu seu livro favorito, sobre viagens, e Andrei não hesitou. Valha ficou na porta do quarto, ouvindo a voz grave e calma de Sokolov,
que fazia pausas nos momentos certos, respondendo às perguntas intermináveis do menino. E então, como um relâmpago, ela entendeu: posso amar novamente depois de ter sido tão cruelmente traída. Mas quando Andrei lia para Artyom com a mesma voz com que falava com ela, Valia percebia: aquele homem não sabia fingir. A voz, os olhos, as mãos, tudo nele era autêntico, sincero. De repente, ela compreendeu que não tinha mais medo. A amargura da traição havia se dissipado, deixando espaço para algo novo, leve e sólido. Quando Artyom finalmente adormeceu, eles saíram para a pequena varanda. A noite de primavera estava morna, estrelada. Em que está pensando? Perguntou Sokolov, notando seu olhar perdido no céu. No perdão, respondeu Valia. Entendi que finalmente perdoei. Não estás, mas a mim mesma. Por ter sido cega. Por me culpar pelo que ele fez. Por ter tido medo de confiar de novo. Ela se virou para ele, e Andrei viu em seus olhos aquilo que esperava há tanto tempo. Não tenho mais medo, disse ela, simplesmente. Andrei tomou sua mão com cuidado, devagar, dando-lhe tempo para se afastar. Mas Valia não se afastou. Pelo contrário, aproximou-se. Seu primeiro beijo foi suave como uma brisa de primavera, uma promessa, um começo. Eu te amo, Valia, sussurrou Andrei. E amo o Artyom também. Vocês são minha família. Aquela pela qual sempre sonhei. Ela se encostou em seu ombro, sentindo o coração transbordar de uma felicidade quieta, verdadeira. Passou-se mais um ano. Um dia de junho excepcionalmente claro iluminava o pátio de uma velha mansão que haviam alugado para a celebração. Os convidados mais próximos, amigos, colegas, reuniam-se entre árvores em flor. Valia estava diante do espelho, alisando as pregas do vestido elegante, de um tom marfim suave. Não branco. Já havia sido noiva de branco uma vez, em um vestido que parecia feito da luz do sol filtrada por nuvens após uma tempestade. Houve uma batida na porta. Mãe, posso entrar? A voz de Artyom soava incomumente solene. Entre, filho. O menino apareceu vestido em um terno azul claro, sério demais para seus 8 anos, mas com faíscas de alegria nos olhos. Você está pronta? Todos estão esperando. Valia sorriu, estendendo a mão para ele. Pronto. Você me acompanha? Artyom endireitou os ombros, orgulhoso. O tio Andrei disse que agora sou o homem da casa e tenho que levar você até o altar. Saíram para o pátio, onde, entre macieiras floridas, um altar improvisado havia sido montado. Andrei esperava sob um arco entrelaçado com flores vivas. Ao seu lado, sua filha de 15 anos, Sofia, com quem Artyom logo fizera amizade, apesar da diferença de idade. Um pouco mais além, tia Lilda enxugava lágrimas furtivas, enquanto aos seus pés o gato ruivo, agora gordo e preguiçoso, dormitava ao sol. Sob uma música suave, Artyom conduziu a mãe com solenidade pelo caminho de pétalas. Valia caminhava devagar, olhando para Andrei e pensando em como a vida era estranha. Às vezes, era preciso passar pela dor e pela perda para encontrar a felicidade verdadeira. Quando trocaram suas promessas e ele lhe colocou no dedo um anel com granada, não um diamante, mas algo ganho com honestidade, Valia soube. Aquela era apenas a primeira página de uma história que finalmente merecia ser vivida. Valia sentiu os últimos resquícios da dor passada se dissolverem naquele dia ensolarado, como açúcar na água quente. Entre os presentes e cartões sobre a mesa festiva, o envelope com carimbo de São Petersburgo chamou sua atenção. Marina Svetlova, agora dona de uma pequena, porém próspera agência de viagens, havia escrito: parabéns por essa nova felicidade. Que em sua família sempre haja amor e confiança, tesouros mais valiosos que todas as riquezas dos faraós. Quando os convidados se despediram e Artyom adormeceu, exausto da celebração, Valia e Andrei ficaram sozinhos na varanda da casa que agora era deles. O céu estrelado refletia no brilho dos olhos dela enquanto sussurrava: nunca pensei que seria feliz novamente. Depois que seu mundo desabou, Andrei a envolveu nos braços, como se quisesse proteger não só seu corpo, mas também as cicatrizes que o tempo ainda não havia apagado. Era assim que a vida funcionava. Às vezes, era preciso que algo ruísse para abrir espaço ao novo, ao melhor. Valia encostou a cabeça no ombro dele, inspirando o cheiro familiar do perfume, agora tão seu quanto o ar que respirava. À frente, uma vida inteira os aguardava, clara, repleta de amor e da confiança que haviam reconstruído juntos. As dores do passado não eram mais feridas, mas degraus que os levavam até aquele momento. Obrigada por não ter desistido, murmurou ela, os dedos entrelaçados aos dele. Por acreditar em nós, mesmo quando eu mesma não acreditava. Andrei sorriu, como se a pergunta fosse óbvia. Como poderia ser diferente? Algumas coisas, afinal, estavam escritas no destino.
Quando seus lábios se encontraram, aquele beijo carregava toda a ternura do mundo e a promessa dos anos que viriam longos, tranquilos e cheios de uma felicidade que, finalmente, não precisava ser merecida, apenas vivida.